Muito bem-vindo a mais um Cristão Próspero. Cristão, se você deseja prosperar, é lógico que você precisa sair das dívidas. Então é por isso que a aula de hoje é exclusivamente saindo das dívidas. Se você entender essa aula, você vai ser liberto das dívidas. Uma pesquisa no Brasil diz que 78% dos brasileiros estão endividados. Veja bem, o Brasil possui uma grande parcela de cristãos e ainda assim, uma grande parcela de pessoas está endividada. O que eu quero dizer com isso? Porque a Bíblia é contra dívidas, entende? A Bíblia cristã, ela é contra você dever alguém, entende? A própria palavra nos promete que nós emprestaríamos, nós ofertaríamos e não precisaríamos pegar emprestado. Então hoje é exclusivamente 3 passos para você ser liberto. Eu faço aqui porque uma algema de dívidas prende a sua prosperidade, rouba a sua paz, destrói a sua família, e a intenção dessa aula é ver você liberto das dívidas. Então vamos lá, em 3 passos para você sair das dívidas, tá? Primeiro passo, entender onde você está. O que significa você entender onde você está? Vamos lá. Primeira coisa, sabe, anota aí, se você já pega um papel, uma caneta, prepara teu chimarrão, teu café, porque apesar de eu tentar resumir aqui, a aula pode ser um pouco longa, tá? Vamos lá. Sabedoria e paciência. Primeira coisa, sabedoria, tá? Porque é a sabedoria que vai fazer você entender, vai fazer a ficha cair. Você já chegou na idade que você olhou para trás e viu alguma ação que você errou e falou: poxa vida, eu não precisaria ter errado, entende? Porque agora caiu a ficha, você entendeu que você cometeu um erro no passado, entendeu? Então vamos lá, a sabedoria vai te tirar das dívidas. E paciência, por quê? Não é do dia para noite, tá? Você não vai assistir a aula hoje e amanhã você vai ser liberto das dívidas. Não é assim que funciona, tá bom? Os seus pecados podem ser perdoados de um dia para o outro, mas as dívidas que você fez, você vai pagar por elas. Gera consequências, afeta a sua prosperidade no mundo espiritual. Você pode até falar: nossa, mas depois de 5 anos caduca e tal, mas no mundo espiritual a dívida traz peso, entende, cristão? Então, paciência, entenda que existe um prazo, tá? Então, paciência. Por isso que a Bíblia fala: mais vale o longânimo do que o herói de guerra. Paciência, não esqueça disso, tá? Depois, você vai ter que começar a anotar o que é essencial para você sobreviver, entende? Calma, tá? Isso aqui é por um período, tá? Não significa que você vai ter que viver totalmente limitado financeiro por resto da vida. Não, é até você sair das dívidas. Então, o que é essencial para você sobreviver, né? A luz, economizar luz, tá bom? Água, economizar água, alimento, arroz e feijão, que é muito mais barato do que lanche, do que alimentos supérfluos, entende? O que é essencial e o que é supérfluo, você vai ter que anotar. Se você já tem roupa para trabalhar e para sair, você não compra roupa. Usa sua roupa até ela desgastar. Entende? Calma, é um prazo, tá? É um prazo. Eu tô repetindo para você não entrar em desespero achando que você vai ter que viver parecendo mendigo o resto da vida. Não, calma. Vai chegar o tempo. Então, foca, escreve o que é essencial. Arroz, feijão, água, luz, internet, entende? Uma só assinatura. Tem gente que tem 1001 assinatura. Ou vai no 0800. Mesmo sendo empreendedor, gerenciando lojas, eu continuei assistindo filme no YouTube por muito tempo. Eu demorei para assinar um streaming por conta desses princípios, entende? No final nós vamos falar sobre fontes de renda. Então, desde o início, eu queria que o dinheiro trabalhasse para mim e não eu ficar trabalhando para ele. É por isso que eu fui bem radical nisso, entende? E eu fiquei muitos anos, tá? Sem comer pizza, sem comer lanche, sem comer fora. Eu e a minha esposa. Então, entende que existe um preço para você chegar em um patamar que o dinheiro trabalha para você. Então, sim, aí você pode usufruir, aí você pode gastar, aí você pode viajar, porque todo santo mês as suas fontes de renda
vão te garantir um ganho excelente por mês, para que você possa ter uma vida em paz, tranquilo e usufruir mais. Mas antes de chegar esse tempo, existe esse processo aqui, tá? E esse processo pode levar semanas, meses e até anos, tá bom? Dependendo da situação que você se encontra, tá? Então, existe prazo. Isso aqui você tem que ter a total clareza. Não importa se vai levar 1, 2, 5 anos, não importa. Se você conseguir sair das dívidas, você consegue começar a fazer o dinheiro trabalhar por você. É essa a ideia. É isso que a promessa do Senhor tem para nós. Que nós teríamos o suficiente para transbordar e abençoar os outros. Entende? Só que se você não sai da dívida, como? Como que você vai ajudar alguém? Como que você vai ofertar mais se você já está atolado em dívidas, entendeu? Então, assim, todo esse processo existe um prazo, a não ser que você seja herdeiro. Não, se tu for herdeiro, aí beleza. Ou se teu pai te deu alguma coisa, ou se você ganhou na Mega Sena, isso aí é 1 em 1 milhão. Então, assim, é uma probabilidade muito baixa. Mas estatisticamente, 99% das pessoas que prosperaram precisaram passar por esse caminho, por esse processo, tá? Então, vamos lá. Depois, tá? Para você entender onde você está, você vai ter que anotar no papel aí, anota agora no celular, papel, onde quer que seja, anote para ficar claro, para ficar visível. Anote o total de grana, de dinheiro que você ganha todos os meses. Quanto você ganha por mês? Ah, Thiago, ganho 1.000, 2.000, 3.000. Não importa o valor no momento. O que importa é quanto você ganha todo mês, tá? Esse é o primeiro passo. Anota essa tarefa. Isso aqui é uma tarefa. Se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir sair das dívidas. Como que um cego pode achar o caminho? Entende? Então, o princípio para você encontrar o caminho, para você ligar o GPS no caminho que vai te levar para fora das dívidas, que vai te levar ao ponto de prosperidade, precisa passar por aqui. Entende? Senão você não alcança o GPS, senão você vai ficar endividado a sua vida toda e vai passar uma vida sem construir nada, sem conseguir deixar um legado. Entende? Então vamos lá. Total que você ganha, aí depois qual que é o total de gasto que você tem todos os meses? Thiago, precisa anotar? Precisa. Enquanto você não tiver uma alta fonte de renda, você precisa anotar tudo, porque R$ 5 faz diferença. R$ 2 fazem diferença. Moedas fazem diferença. Nossa, eu cansei de me abaixar para pegar as moedas de 5 centavos. A minha primeira, o meu primeiro investimento, a minha primeira poupança, digamos assim, minha primeira carteira de investimentos foi com moedas. Eu juntava moedas, entende? Começou com moedas, então tudo tem um início. Eu ainda não conheci ninguém que começou já com 1.000, 2.000, 10.000 reais. Não, começa um passo, você começa guardando reais por mês, até você adquirir esse hábito. Então comece a guardar moedas. Thiago, eu preciso anotar até uma bala que eu compro. Precisa. Não é sempre. Gente, quando você ganhar bem, aí muda o jogo. A hora que o salário cai na tua conta, a hora que os teus rendimentos caem na sua conta, você pega 50%, reinveste e você usa o outro 50% para gastar. Entende? Aí você não precisa ficar gastando, porque o valor que você tem é alto. Entende? Então é um tempo. É claro que você precisa de gestão. Você não vai sair fazendo dívida, endividamento, financiamento de mil e uma coisa para satisfazer o teu ego. É lógico que não estou falando disso. Mas eu estou falando que enquanto você está no começo, você precisa ser organizado. Entende? Se você não anotar tudo, você vai ser indisciplinado, você vai ser desorganizado. Eu nem gastava com bala, com nada, com absolutamente nada no início. Entende? Então, sim, você vai ter que anotar todos os seus gastos. E mais uma vez, tá? Paciência e prazo. Para você sair desse ciclo, existe um processo. Paciência e prazo. Não quer dizer que pro resto da vida agora você vai ter que ficar lá anotando na planilha. Ai, gastei 1 centavo, 5 centavos, R$ 1, 10. Não é isso. Mas para agora, até você sair das dívidas, cada real que você economizar, cada real que você
anotar vai ser necessário e vai ser essencial para você quebrar o ciclo de dívidas, tá? Então vamos lá. Você vai ter que criar coragem. Eu sei que é muito difícil. Quando você deve muito, é muito difícil você colocar no papel. Simplesmente porque é assustador. E eu sei bem o que é isso. É assustador quando você se envolve em vários compromissos financeiros e você fala: Meu Deus, eu não vou dar conta. E você fica até com medo de colocar no papel tudo que você deve, com medo de morrer do coração, de susto, entende? Então, qual é o total que você deve? Ore, busque a Deus, junte suas forças e anote tudo o que você deve para a moça que vende roupa, que vende sapato, que o boleto que você tem que pagar, o banco, o seu carro, tudo. Peça para o Espírito Santo te lembrar de tudo. Porque se você decidir sair da dívida, você está decidindo que se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Então a graça de Deus é derramada quando você decide tomar essa decisão. Entende que tudo isso aqui é espiritual, entende? Então vença o medo. Coloque no papel tudo o que você deve, entendeu? Aí depois você vai. Essa tarefa é extremamente difícil, tá? Por isso que paciência, tá? Não perca a paciência, não perca a fé, entende? Tenha esperança para você realmente alavancar e poder usufruir das promessas que Deus tem para você, porque às vezes você está na igreja há mais de 10 anos e você já está frustrado, você já está com raiva de Deus, porque Deus tem promessas, você lê que Deus é o rei, dono de todo o ouro e de toda a prata, e você está vivendo uma vida miserável. Entende que Deus pode fazer milagres. Só que Deus não vai ficar fazendo milagre a vida inteira nas suas finanças. Você tem que acordar para a vida e aprender a administrar os recursos que Ele já te deu. Entende? Você lembra da parábola dos talentos? Que Deus deu 5 para um, 3 para outro e um talento para um terceiro? Entende? Os que tiveram êxito foram os que multiplicaram os talentos. E agora, ao invés de multiplicar talentos, você está afundando e pior, está gastando todos os talentos que Deus te deu por causa das dívidas, entende? Então vamos lá. Agora você, depois de anotar todos os seus ganhos, diminuindo todos os seus gastos, você vai ver quanto tempo, tá? Quanto sobra, né, de todos o seu ganho menos todos os seus gastos, vai sobrar, vamos supor, total de ganho é 10 menos total de gasto, que é 9, sobra 1, tá? Sobra R$ 1 por mês, um exemplo para você entender super fácil, tá? Aí você vai colocar aqui, para você calcular o tempo que você vai levar para pagar as suas contas, você vai pegar, vamos supor que todo mês vai sobrar R$ 1 e você deve R$ 10, então 10 dividido por 1 vai ser igual a 10 meses, tá bom? Então você vai fazer esse cálculo porque ele vai ser muito importante, ele vai ser essencial para o passo número 2. Lembra? Era 3 passos para você sair das dívidas. O primeiro passo é esse aqui, falamos sobre a sabedoria, sobre a paciência, sobre o que é essencial para você sobreviver e o supérfluo, entender que existe o prazo, tá? O total que você ganha por mês, o total que você tem de gastos por mês, tá? E o total que você deve. E por último, calcular o tempo, tá? Só recapitulando rapidamente, anota aí, tá? Eu vou passando. Qualquer coisa depois você volta, dá pause e boa. Agora vamos para o passo de número 2. O segundo passo é planejamento, tá? Planejamento é ações que você precisa tomar, tá bom? Ações que você precisa tomar na prática para ser livre, tá? Do endividamento, tá? Primeira coisa, gente, tá? Eu vou até colocar aqui bem grande, já que eu ainda não coloquei. Você vai orar, tá bom? Ore todos os dias em relação às suas dívidas, porque no mundo espiritual, dívida é prisão.
Então você é próspero no louvor, no ministério da sua igreja, teu casamento até tá legal, mas as dívidas estão ali te prendendo de viver o melhor que Deus tem para você nessa terra. E por favor, tira da sua cabeça que crente tem que ser pobre, que cristão tem que ser pobre. Não sei se você, de qual igreja você é, mas se você acredita na Bíblia, ia pegar a Bíblia. Mas se você acredita na Bíblia, você é cristão. E se você é cristão, tem promessas de prosperidade para você. Então tira da sua cabeça, pelo amor de Deus, que cristão tem que ser pobre. Isso é uma mentira. Quanto mais rico você for, quanto mais próspero você for, mais você vai poder ajudar pessoas, mais você vai poder contribuir com pessoas. Como que Jesus contribuiu com pessoas? Ele era extremamente sábio, ele era extremamente próspero. Algum homem pobre consegue sustentar 12 homens no ministério? Às vezes você não consegue nem sustentar o seu filho. Às vezes você não consegue nem sustentar a sua esposa. Jesus Cristo sustentou 12 discípulos, dando-lhes de comer, de beber, morada, entende? Então, por favor, entenda isso. Jesus era um homem próspero, entende? Jesus era extremamente próspero. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio. Você vai precisar entender qual é o seu ponto de equilíbrio. Quanto que você precisa ganhar hoje para sanar as suas contas e que ainda te tenha recursos, ainda que sobre recursos para você honrar os seus compromissos financeiros atrasados, entende? Entenda, vamos lá, se os meus gastos mensais são de 1.000, então eu preciso ganhar mais de 1.000 para conseguir reequilibrar as minhas contas. Você tem que ganhar 1.500, 2.000, entende? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Quanto que você precisa? Aluguel, água, luz, telefone, internet. Eu não vou dar uma aqui de coaching, dizendo que você tem que viver na melhor casa, dizendo que nada disso. Eu não vou mentir para você, porque existe um processo. E se você sair por aí comprando ideias furadas, você pode acabar muito mal, entende? Então vamos lá. Ponto de equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Thiago, é 1.000, é 2.000, é 3.000? Não sei quanto é, mas você precisa calcular e colocar no papel qual é o seu ponto de equilíbrio, tá bom? Segundo passo, não tenha vergonha de descer um degrau. Pelo amor de Deus, cristão. Não precisa ter vergonha. As pessoas têm que gostar de você por quem você é e não pelo que você tem. Entende? Então pare, pelo amor de Deus, de se endividar para ficar mais bonito. Até mesmo para ir na igreja. Quantas vezes eu já vi isso? Irmão se endividando para ir na igreja todo bonitão na beca. Você não precisa provar nada para ninguém, pelo amor de Deus, entenda isso. Você não deve nada para ninguém, você não deve satisfação para ninguém. Você deve satisfação para o Criador, para o Senhor do céu, da terra. Se você é de menor, você deve satisfação para os seus pais. Você deve satisfação para as pessoas que você está devendo. É para essas pessoas que você deve satisfação. Então, pare de querer agradar os outros. Pare de querer ostentar, pelo amor de Deus. Gente, eu já vi tantas pessoas, eu já vi empresário ganhando 15, 20 mil reais por mês, quebrado, endividado, por querer ser mais do que pode ser. É facinho para você se arrebentar. Comece a comprar carro e casa, você vai ver onde você vai parar. Vai ser terrível, vai matar a sua prosperidade. Então, às vezes você ganha 3.000 reais por mês, 2.000, e acha que é pouco. Mas eu quero dizer para você que tem gente que está ganhando 20. Eu já prestei consultoria para empresários ganhando 40, 50 mil reais por mês. Aí o cara vai lá, compra uma motona, compra jet ski, bar, começa um monte de loucura para satisfazer o próprio ego, entende? Então saia dessa ilusão. Pare de querer agradar os outros. Não tenha vergonha de descer um degrau. Senão daqui a pouquinho você vai estar com 40, 50, 60 anos devendo, não conseguiu construir nada e o pior de tudo, gente, depender do Estado para se aposentar. Não tem coisa pior do que você depender de um terceiro para se aposentar. Ah, mas Jesus vai voltar, isso e aquilo. Tá, mas e se ele não voltar? Ah, Jesus está vindo. Beleza? E se ele não vir?
Aí na sua idade, na sua velhice, você vai ficar mendigando? Vai ficar dependendo de Estado? E aí, como é que vai ser? Entende? Ah, mas eu nem sei se eu vou viver até lá. Tá, mas e se você viver? Vale a pena arriscar? Olha que é brabo, hein? Lar dos velhinhos, asilo. Pra onde você quer ir? Entende? Coloca isso na sua cabeça. Se você não cuidar agora, se você não matar o seu ego agora, o seu ego vai te matar. Se você não vencer o seu ego vai te vencer. Entende? Então, não tenha vergonha de descer um degrau. Você não deve nada pra ninguém. Por 4 anos eu fui pra faculdade com a mesma bota, com a mesma calça, com a camiseta da empresa. Por 4 anos, até eu me formar. Você acha que eu ficava preocupado? Nossa, eu fiz tanta amizade, tantas pessoas corretas e justas, eu fiz tanta parceria na faculdade, sem precisar vestir blazer, sem precisar ter carrão, ter moto, nada disso. Eu fiz amizade da mesma forma, do jeito simples. Camiseta de uniforme, calça batida, bota. Não morri, muito pelo contrário, prosperei, tá? Eu digo um pouco do meu testemunho para você não achar que às vezes você olha um cara na internet, nossa, ele tá próspero, mas a maioria deles não falam assim o que eles tiveram que passar para chegar até ali. Eles querem vender uma mentoria, eu já estou falando muito aqui, né? Mas eles querem vender algo para ti, para que você gere renda para eles também. Não são todos, tá? Eu não posso generalizar, porque tem muita gente séria na internet, tá? Mas esse aqui é um processo para você vencer as suas dívidas, tá? Transformando dinheiro em tempo para calcular a conquista. A partir de hoje, quando você for comprar qualquer coisa, tá? Você vai pegar, vamos supor que hoje você ganha R$ 2.000 por mês, tá? R$ 2.000 por mês. 2K mês, tá? Então vamos lá. Quando você quiser comprar, vamos supor, eu quero comprar um carro, entende? Você vai pegar esses R$ 2.000 por mês e vai ver quanto sobra de dinheiro para você por mês. Vamos supor que todo mês está te sobrando R$ 500. Aí você vai pegar o carro lá de, sei lá, eu gostei de um carro que custa R$ 20.000. Você vai pegar o valor de 20 mil e vai dividir pelo valor que sobra todo mês, tá? Então, 20 mil dividido por 500 dá 40. Então, vai levar 40 meses para você comprar. Ixi, saiu errado aqui. Então, o tempo para você conquistar esse veículo de R$ 20.000 vai levar 40 meses. E eu sei, tá? Isso aqui é desesperador, tá? Eu passei por isso e foi exatamente isso aqui que fez a minha mente expandir. Na época eu tinha 14 anos e eu falei, eu vou casar. Eu tenho que dar uma casa para minha esposa e eu preciso ter um carro. E eu tava no zero. E eu entrei em desespero. Eu falei, cara, a conta não fechava. Eu falava, pá, mas para 18 anos eu poder ter uma casa e um carro, meu Deus do céu, eu tenho que ganhar muito bem por mês. Gente, eu comecei a trabalhar. Falei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso gerar renda, porque daqui a pouquinho vai chegar lá na frente e eu não vou ter nada. Então eu entrei em desespero. Agora vamos lá, vamos um pouquinho mais fundo para você entender tudo isso aqui, tá? Vamos lá, uma casa, quanto que custa? Olha, com essa inflação maluca, uma casa custa quanto? 300 barão. E outra, o carro, olha só, olha, gente, entende isso aqui, tá? O carro leva 40, um carro de 20 mil levaria 40 meses para você comprar com o que sobra, se está te sobrando R$ 500 por mês. Porém, se você entrar num financiamento de 40 meses, pode ir para 80 meses. Entende? Então vale a pena sim você ter um veículo mais simples e você ir crescendo gradativamente. Porque de 40 para 80 meses, você perde 40 meses. Você tem noção? São mais de 3 anos, são 3 anos e 4 meses que você joga no lixo. Entende? Quem que ganha com isso? As instituições financeiras. Você está entendendo? Então vamos lá.
você precisa entender isso aqui para você não entrar numa enrascada. Agora, tá aqui, que bom que tá aqui a calculadora. Agora vamos lá, você sonha em ter uma casa de 300 mil, tá? Uma casa básica hoje, pelo menos aqui na região que eu estou. Então, se tá te sobrando 300 mil reais, dividido por 500 reais, são 600 meses. Agora, dividido por 12, são 50 anos, entende? Por que eu tô falando isso aqui? Para você se mexer de verdade, para te dar desespero mesmo. Então, agora, se for para você entrar no financiamento de 50 anos, pode ir para 100 anos. Entende? Como que será que você vai viver 100 anos para construir e conquistar a sua casa própria? Eu tô te passando essa informação do planejamento para você entender que finanças é algo muito sério, porque às vezes você completou 18 anos, mora com seus pais e tá deixando a vida te levar, tá gastando tudo com computador, PC gamer, videogame, saindo, aproveitando, curtindo, tá? Mas você não tá se preparando para o futuro. Não é brincadeira. Entende? Até quando você acha que o valor que você ganha vai ser o suficiente para você? Esse valor pode realmente suprir todas as suas necessidades futuras? Você vai realmente esperar que seus pais partam, talvez o seu pai pague aluguel, os seus pais, talvez seus pais não conquistaram a casa própria, entende? Mas se o teu pai tem casa própria, você vai esperar ele bater as botas para você ter uma casa própria? Vai esperar uma herança? É isso mesmo que você vai fazer? Então, só recapitulando o segundo passo, é planejamento, tá? Quais ações que você precisa tomar. Então, vamos lá. Orar. Segundo ponto de ação, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, você vai vencer a vergonha e você vai transformar dinheiro em tempo para calcular as suas conquistas, tá? Então, qual que é o planejamento para você vencer as suas contas? Você vai ter que sim calcular quantos meses, igual eu coloquei no primeiro passo, você vai ter que calcular quantos meses você vai levar para pagar as suas contas. E a partir disso, você vai ter que cortar muitos gastos. E talvez você precise de ajuda, talvez você tenha que reassistir essas aulas várias vezes para que essa semente entre na sua mente e possa dar frutos. Porque se você vencer as dívidas, você não tem noção de como viver sem dívidas gera paz. E assim, tá? A tentação para você gastar, para você parcelar, para você entrar numa dívida é muito grande. Então esteja rodeado de pessoas certas, de pessoas que pensam genuinamente mediante a palavra, pessoas que não ficam entrando em dívidas, pessoas que fogem de parcelinha, porque a parcelinha está arrebentando com milhões de brasileiros. Então entenda isso. Agora vamos para o terceiro passo. Eu quero que você comente também, tá? Qualquer dúvida que você tenha, você vai deixar nos comentários, a equipe vai passar e a gente pode gravar novas aulas para tirar todas as suas dívidas, todas as suas dúvidas em relação a endividamento, tá? Agora vamos para a parte número 3. Particularmente é a parte que eu mais gosto, que é gerar novas fontes de renda. Só que isso aqui é muito difícil. Gente, é difícil demais, tá? Para gerar uma segunda nova fonte de renda, eu levei muitos anos de trabalho. Eu levei mais de 10 anos de trabalho para conseguir ter novas fontes de renda. É difícil, tá? Só que não é impossível, tá? Pode levar 5, 10, 15 anos, não interessa. O que realmente interessa é você conseguir. Não importa, tem gente que, se você não bater o pé no chão e falar que você vai conseguir, o tempo passa da mesma forma. Você endividado ou você próspero, o tempo vai ser o mesmo. Só que você tem a decisão nas suas mãos. Você pode escolher se daqui 20 anos ou 10 anos você vai estar bem, vai estar próspero ou vai estar endividado. Você tem esse poder de escolha, entende? É isso que eu mais almejo que você entenda, que você tem o poder de escolha. E você vai entender, é claro que essa aula aqui não é de hábitos, tá? Mas só dando uma recapitulada, digamos assim. Se você tem o hábito de ser gastão, de gastar tudo e consumir tudo que você
que vem nas suas mãos, você pode transformar esse hábito em um hábito de gestor, de administrador, entende? Porque se você está endividado hoje, ganhando o que você ganha, quando você ganhar mais, você também vai ser uma pessoa endividada. Não interessa o tanto que você ganha. Você pode até falar, Thiago, mas se eu ganhasse o dobro, eu sairia das dívidas. Isso não é verdade. Estatisticamente, não é verdade. Até porque eu mentorei inúmeros empresários, pessoas que chegavam a ganhar 40 mil reais por mês. 40 mil reais por mês de lucro líquido e ainda consegue entrar em dívidas, consegue viver endividado. Veja que loucura, ao invés de usar esse dinheiro para alavancar e poder ter novas fontes de renda, não, decidiu torrar tudo. Você entende? Então não tem a ver com o quanto você ganha, mas tem a ver o quão bom administrador você é, tá? Então vamos lá, novas fontes de renda. O que vai te dar novas fontes de renda? Gente, é sabedoria, tá? Sem sabedoria você não consegue ter novas fontes de renda. Então vamos lá. Você vai precisar orar a Deus e pedir a Ele uma nova fonte de renda. E você vai ter que idealizar, entende? E essa nova fonte de renda, você não pode simplesmente chutar o seu emprego e sair igual um louco, né, buscando uma nova fonte de renda. Não é isso. Você vai procurar o que você gosta. Por quê? Tá? Você vai trabalhar o dia inteiro cansado. E provavelmente essa nova fonte de renda vai vir de um horário diferente do seu horário de trabalho. Então, se não for algo que você goste de fazer, é bem provável que você não vai conseguir uma nova fonte de renda. Vamos supor, eu gosto de falar sobre finanças, eu gosto de falar sobre sabedoria, eu gosto de falar sobre a Bíblia. Então, eu amo da mentoria. Então, uma das minhas fontes de renda depois da minha empresa é mentoria, porque é uma parada que eu gosto. Exige energia, suga mesmo, porque às vezes você pisa numa empresa e está toda destruída. Aí você tem que entrar nessa energia de negatividade e transformá-la em positividade. Você pega pessoas que estão atribuladas de tanta conta e você tem que orientar, ter paciência, né, mudar, aí você dá um comando, as pessoas não entendem, aí você tem que ir lá e dar um novo comando, você tem que falar a linguagem da pessoa, é muito desafiador dar uma mentoria, só que é uma coisa que eu amo. Então a minha segunda fonte de renda, digamos assim, na verdade foi a terceira, mas essa fonte de renda é porque eu amo. Então, apesar de ter um grande trabalho, existe uma grande recompensa, porque não existe nada melhor do que você chegar em uma empresa endividada e de repente você consegue gerar instruções que tornam essa empresa próspera. E isso não existe grana no mundo que pague. É absurdo, mas vale muito mais do que o dinheiro, porque gera satisfação, gera legado, entende? Então você vai precisar de sabedoria, tá? Para encontrar a sua próxima fonte de renda. Sim, com uma só fonte de renda, dificilmente, a própria Bíblia nos instrui a ter novos negócios, a ter novas fontes de renda. Entende que você pode estar trabalhando hoje para alguém, você pode ser CLT, e não tem nada de errado em ser CLT. Eu sei que muita gente lasca o pau em CLT, mas, gente, no final das contas, todo mundo trabalha, entende? Então, sendo CLT ou não sendo CLT, você pode ter, através da sabedoria, uma nova fonte de renda. Entende? Quantas pessoas eu conheci que trabalhava tranquilo numa empresa legal e ainda fazia freelancer, ou seja, trabalhos na internet, depois do horário de trabalho. E não tem nada de errado nisso, entende? Então não confunda, tá? Porque com essa onda de pessoas na internet falando de ganhar dinheiro fácil, uma galera se iludiu e começou a sair de emprego, começou a achar que a vida é fácil, não quer mais trabalhar duro, entende? Então, essa semente maligna, infelizmente, foi plantada. Então, hoje, as pessoas acham que é tão fácil que não precisa pagar o preço. E o que está acontecendo? 78% da população brasileira endividada. Gente, é muito alto, é um número absurdamente alto. Isso é muito perigoso para a nação, entende? Então, vamos lá. Tempo livre, tá? A partir de hoje, pare de gastar tempo com entretenimento. Se você quer prosperar rápido, se você quer encontrar uma nova fonte de renda, o seu entretenimento deve ser o próprio trabalho. Entende? Como
é bom dar uma aula, como é bom, entende? Fazer algo que eu gosto depois do período de trabalho. É muito bom. Então, o meu entretenimento, ou seja, no meu tempo livre, o que eu mais gosto de fazer, além de estar com a minha família, é estar trabalhando em uma nova fonte de renda, porque isso é prazeroso demais, entende? É estar aqui gravando um vídeo, tá fazendo, agora, por exemplo, eu poderia estar no conforto com os rendimentos que eu já ganho hoje, mas o que eu estou fazendo aqui agora é uma paixão, é um tempo livre que ao invés de me dar o luxo de ficar na frente da televisão, eu prefiro muito mais dar aula, porque isso é através da sabedoria que Deus me deu, é um talento que o Senhor me deu, e eu estou plantando no meu tempo livre. Entende? Isso que eu estou fazendo agora. Investimentos, estudar. Eu amo estudar. Eu gosto demais de ler livro, entende? Então, o meu entretenimento, o meu tempo livre se tornou produtivo. Ou seja, se você implantou na sua cabeça, tá? Deixa eu ir desenhar um cérebro aqui, mas... Deus, caderno. Não sei se eu vou conseguir não, mas... Nossa. Enfim, se você implantou na sua cabeça o hábito de ficar em rodinha ali conversando, jogando tempo fora, tomando tererê, ou se você criou o hábito de ficar na frente da televisão ali desmaiado, entende? Você pode trocar esse hábito pelo hábito de ler, tá? Ler. Ou pelo hábito de trabalhar, ou pelo hábito de fazer alguma outra coisa que você gosta e é produtiva. Então, como que eu alcancei novas fontes de renda? No meu tempo livre, no passado, eu amava ler a Bíblia. Amo até hoje, tá? Então, a minha paixão no meu tempo livre, ao invés de ficar assistindo a novela, era ficar lendo a Bíblia e anotando tudo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que estava sendo revelado para mim durante a leitura da palavra, entende? Então, eu peguei um hábito que era, gente, isso aqui olhando há uns 14, 16 anos atrás. Então, a minha família, olha só que loucura, ia pra frente da televisão, as pessoas que moravam comigo, no caso, né? E eu ia na contramão, eu ia pro meu quarto e ficava lendo a Bíblia, entende? Então entenda que um hábito ruim, tá destruindo a sua prosperidade e tá tornando você endividado. Entende? O que você ganha assistindo alguém? Eu nunca escutei nem vou escutar que alguém ficou rico assistindo novela, que alguém ficou rico assistindo filme. Não tem nada de errado. É tão bom, pelo menos uma ou duas vezes na semana, você poder sentar com a sua família, assistir alguma coisa, ter um momento. Isso é ótimo, entende? Mas agora, todo dia, colando feed no celular, viciado no celular, entende? Tanta informação para você aprender e você crescer e você gerar novas fontes de renda para poder abençoar mais pessoas e você está jogando o seu tempo no lixo, entende? Você ficar no celular ou você ficar lendo, qual que você acha que vai te trazer mais resultados, entende? Você ficar na frente de uma televisão e ficar lendo a Bíblia, o que que traz mais resultado, entende? É lógico que é a Bíblia, é lógico que é o livro. Então, por que não orar a Deus e pedir para que a sua mente seja treinada para ser produtivo o tempo todo e o seu entretenimento, gente, correr é tão bom. Ó, lembrei agora do Neida, né? Ao invés de ficar assistindo televisão, como é bom correr. Você precisa praticar isso aí. Eu estou no propósito agora e hoje foi o dia 12 mais 1/60. Então, veja bem, correr é tão bom, correr é ótimo, entende? Então, troque o hábito, vença esse hábito. É difícil, tá? Eu não estou falando aqui que é. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando que é fácil. Eu entrei no hábito uma vez, olha só, vou até compartilhar uma coisa pessoal aqui. Uma vez eu entrei no hábito de comer pizza. Gente do céu. Nossa, graças a Deus que eu enjoei. Porque senão eu ia engordar muito, eu ia ganhar muito peso. Porque o que acontece? Voltando ali na primeira parte, eu passei muito tempo me privando de comer lanche, comer pizza, entende? De sair, de comer milkshake, sorvete. Eu me privei muito tempo dessas coisas. Então, quando eu subi o nível da minha prosperidade, gente, eu saí arrebentando tudo. Comendo de verdade, comendo com força. Aí, graças a Deus, eu enjoei. Por quê? Eu ia ganhar muito peso. Eu
eu ia ficar obeso no ritmo que eu estava levando. Então veja bem, sem querer, eu estava colocando dentro da minha cabeça um hábito terrível. Então hoje eu não como pizza todo dia, não é por questão financeira, mas é por questão de saúde física, mental e espiritual, porque senão vai me causar uma dependência. Eu preciso comer de maneira saudável para que meu corpo tenha energia e força para me continuar gerando resultados. Então, se você gosta de comer bobeira, faz mal. Arroz, feijão e fruta é mais barato do que besteira e vai te fazer muito melhor, vai te gerar muito mais energia, vai limpar até mesmo a sua mente. Porque se você está comendo coisas ruins, está contaminando, você está enfraquecendo a sua mente, porque a sua mente precisa de nutrientes para funcionar bem. O seu corpo, os seus músculos, tudo precisa de energia, precisa de nutrientes. Então, se você ficar comendo bobeira, vai afetar a sua prosperidade também. Então, vamos lá. Falamos sobre sabedoria, falamos sobre tempo livre, tá? Você vai transformar hábitos destrutivos. Escolhe um hábito, tá? Você, olha, só dando um pause aqui para você entender. Você não precisa mudar da água para o vinho do dia para a noite, tá? Eu tô te dando essa aula aqui, mas tudo é um processo, é um passo de cada vez, tá? Nesse processo agora que eu entrei de 60 dias, eu comecei correndo ali 40, 50 minutos, né, andando e correndo, em um ritmo. E hoje eu estou em outro ritmo, ou seja, o que eu quero que você entenda? Que é gradativo, tá? Você não precisa, por favor, não entre em desespero. Por favor, não fique maluco da cabeça, entende? Não fique desesperado. Entenda que é um processo. O que você tem que fazer é seguir o canal Cristão Próspero, compartilhar esse vídeo com os amigos que querem prosperar e sair das dívidas com você e continuar acompanhando o conteúdo que eu vou postar durante todos os dias para que você seja um cristão próspero, tá? Então vamos lá, extra. Para você poder acelerar, tá, o seu resultado financeiro para sair das dívidas, onde você pode fazer extra depois do seu horário normal de trabalho? O que outra coisa você pode fazer? Extracurricular, ou seja, é isso, não sei se é assim que fala, mas enfim, o que você pode fazer depois do horário comercial que você trabalha para te gerar mais renda extra? Ou seja, eu vou falar aqui o português claro, né? Aqui na minha terra, aqui no meu, na minha região, fala bico, extra, sei lá, garçom, fala uma série de nomes para gerar extra, ou seja, você trabalha o dia e te sobra uma parcela da noite. O que você pode fazer nessa parcela da noite para ganhar mais recursos financeiros, para ser mais rápido das dívidas, tá? E depois, ministério. Se você acha que ministério é uma coisa que não te traz prosperidade, cristão, eu queria dizer que você está muito enganado. Muito enganado mesmo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui antes de continuar. Se você pensa que o seu ministério não vai te gerar, vou repetir, tá? Se você pensa que o teu ministério não te gerará resultados financeiros, você está muito enganado. Hoje, meu principal ministério é ensinar pessoas a prosperar, entende? E olha, isso é muito engraçado, gente. O meu ministério, que é ensinar pessoas e ajudar pessoas, me traz prosperidade financeira. E o melhor de tudo, me traz mais sabedoria. Ou seja, eu olho a história das pessoas, enquanto eu estou ensinando e as pessoas estão tendo resultado, eu aprendo cada vez mais, porque existe um padrão de erro. E entendendo o padrão de erro, quando eu chego numa próxima empresa para prestar algum serviço de mentoria, eu consigo gerar resultados mais rápidos, entende? Quando eu falo de prosperidade, eu praticando, eu fico cada vez melhor falando sobre isso. Ou seja, o meu ministério, tá? Eu não sei qual é o seu ministério. Ah, Thiago, mas o meu ministério é cantar. Tá, você vai ser o melhor cantor que você pode ser dentro do seu possível. E no futuro, você pode ensinar pessoas e pode dar mentoria de como cantar melhor, entende? Então, o ministério, ele gera também recursos financeiros para que você possa ofertar mais, entende? Entende que quanto mais você ganhar, mais você pode ofertar? Quanto mais recursos financeiros você tiver, mais pessoas você consegue abençoar, mais projetos você consegue abençoar, entende? Então, o mais interessado em te ver próspero é o próprio Deus.
Ele entregou o seu filho para que você tivesse vida e vida em abundância. O problema é que você caiu na tentação e entrou em dívidas. E isso está anulando a prosperidade que Deus tem para você. E depois, a paz vale mais. Gente, só recapitulando no ministério, tá? Qual que é o seu ministério? Entende? A sua parte, o seu talento ministerial. Entende? É cuidar de criança? É cantar? É tocar? Vamos lá. É pregar a palavra? Qual que é o teu ministério? É outro ministério também que faz parte de mim, é pregar a palavra. Eu não sei cantar, eu não sei tocar. Já tentei tocar, mas não é a minha vocação. Mas a hora que eu subo no altar para pregar e ministrar a palavra, eu me sinto muito à vontade. Então esse é o meu ministério, entende? Encontre qual parte do corpo da igreja de Cristo você é. E através do aperfeiçoamento do seu ministério, pode te trazer muitos recursos emocionais, físico, espiritual e financeiro. Entende? Não pense que o teu ministério te deixa pobre ou que você vai ter que ficar pobre para exercer o teu ministério. Muito pelo contrário. Então, o ministério de Jesus Cristo era pregar as boas novas, entende? Era transferir uma mensagem, né? Esse que era o ministério de Jesus Cristo. Então, o que ele fazia? Curava, libertava, multiplicava pão e peixe, até moeda da boca do peixe, através de uma palavra que Jesus falou: Pedro, vai e pesca, lá na boca do peixe vai ter uma moeda e você vai pagar o meu e o seu imposto. Entende? Olha, gente, é claro que para quem ainda não entende não é simples. Eu ia falar que é simples, tá? Mas às vezes é simples para mim, mas pode não ser simples para você. Mas vamos lá. Então, veja como pode. É só olhar para Jesus, entende? Procure entender mais com Jesus. Jesus era o dono de todo o ouro e de toda a prata. A Bíblia diz que Jesus ostentava, entende? Quando Jesus vai ser entregue ali no Getsemane, Pedro, ele reage. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu ia pedir para o Pai e o Pai ia mandar uma legião de anjos aqui para me proteger. O propósito é realmente que eu padeça, para que através do meu sangue, através de mim, o povo de Deus possa ser remido, entende? Então veja bem, Jesus ele poderia dar uma ordem e o ouro brotar da terra. Ele nunca ostentou, porque não era essa a missão dele. Entende que você tem uma missão na terra, Deus tem um plano para você, só que se você não entender isso, você vai achar que você tem que ser multimilionário, que você tem que ter relógio de ouro. Jesus tinha relógio de ouro. Jesus mudou a história. Jesus é reconhecido em praticamente todas as religiões. Todas as religiões. Se você pegar Jesus foi o rei dos reis, incomparável, o filho de Deus. Entende? Jesus em nenhum momento ostentou. Jesus era simples, manso e humilde. Ou seja, o ego nunca nem tocou no coração de Jesus. Tanto é que Jesus, no jejum de 40 dias e 40 noites, ele venceu Satanás com base na palavra. Entende? Em nenhum momento ele se iludiu. Satanás tentou oferecer os reinos para Jesus. Só que Jesus já era o dono dos reinos, ele já era o dono da terra. Entende? Em nenhum momento ele se exaltou, muito pelo contrário, ele diminuiu para que a vontade do Pai fosse feita através da vida dele, entende? Então você é cristão, tá há anos na igreja e você não consegue diminuir para que ele cresça, entende? É uma batalha de ego todo santo dia para que você diminua e ele cresça. Deixa, cristão, por favor, eu te peço, deixa Jesus crescer na sua vida, diminui, abaixa a bola, tá? Abaixa a bola, para de brigar, para de discutir, para de ser crica. Abaixa a bola, vai orar mais, jejuar mais, buscar mais, ler mais a Bíblia, pelo amor de Deus. Porque Deus entregou o filho dele, o maior sacrifício, a maior oferta de todas, para te ver próspero, para te ver abundantemente próspero e feliz. E você tá aí arranjando briga com qualquer um à toa, de graça. Entende? Você está criando problema para você mesmo. Você está caindo na ilusão e na tentação.
entende? O Satanás coloca uma isca e você cai feito um bobo, entende? Então, não é isso que Deus quer. Deus quer te ver próspero e talvez por falta de conhecimento, você realmente não alcançou a prosperidade. Mas depois da aula de hoje, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se você seguir essas orientações, a sua vida de fato vai mudar. E aqui, paz vale mais. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais simples você for, quanto mais humilde você for, quanto mais discreto você for, menos olho gordo, menos inveja, menos perseguição. A perseguição, gente, vai ser inevitável, tá? Você vai começar a prosperar e dar fruto. Se você for o melhor funcionário, as pessoas vão querer te jogar pedra, puxar o seu tapete. Se você for o melhor empreendedor também, entende? Então, até mesmo dentro da igreja, entende? Você vai ser o melhor em alguma área. Ah, mas vão começar a te jogar pedra, porque você vai se destacar, entende? Então, se você começar a aparecer demais, involuntariamente, você só vai atrasar a sua prosperidade. A paz vale mais. Por isso, mesmo rico, você não precisa aparentar para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Seja simples, seja humilde, seja manso. Olhe para Jesus e siga esse exemplo. Você viu que Jesus, no começo dos milagres, ele falava para as pessoas não anunciar para ninguém, porque ainda não era chegada a hora, entende? Existe até uma série de Cristo Jesus que eu particularmente gosto muito. É claro que talvez não esteja ao pé da letra conforme está na Bíblia, porque precisa dar um heredo, é isso mesmo que se fala na equipe. Precisa dar um heredo para que tenha sentido a série. Mas Jesus diz, não diga nada a ninguém, porque ainda não é chegada a hora, ou seja, não era o momento ainda de Jesus se manifestar. Então ele era discreto, fazia um milagre e saía, fazia um milagre e saía. Ele não queria aparecer, porque não era a missão dele ser super famoso. A missão dele era vir e fazer o que ele fez, entende? Entregar as boas novas, passar o evangelho, né? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Ou seja, Jesus vem trazendo graça, trazendo o Espírito Santo, depois que ele vai, o Espírito Santo vem, o Consolador, entende? A missão de Jesus era uma, e ele exerceu exatamente com sucesso a missão que ele tinha. E Jesus foi discreto. Então a paz vale mais, tá? Pare de comprar problema que não é seu. Pare de criar problema que não tem a ver com você. Qual que é a tua missão na Terra? Ora e peça a Deus a sua missão e vai atrás da sua missão. Se você olhar só para a sua missão, você vai parar de invejar o vizinho. Você vai parar de achar que a vida do vizinho é mais fácil. Você vai parar de olhar a grama do vizinho. Entende? Você vai parar de focar e fazer o que os outros estão fazendo. Entenda que a única coisa que você tem que copiar os outros é nos princípios bíblicos. Agora, você não tem que fazer o que todo mundo faz, porque o seu ministério é diferente do seu irmão. Entende? O que você nasceu para fazer é diferente do seu irmão. Você não precisa invejar ninguém. Ah, mas o fulano comprou um carrão, o ciclano comprou uma casa nova. Isso é o problema deles, é a vida deles. Você não sabe o que eles plantaram para ter aquilo lá. Ou você não sabe também se eles não estão mais endividados do que você, mais destruído do que você. Você não tem essa informação, entende? Você acha que as pessoas mostram as feridas? As pessoas mostram a beleza, a maquiagem, entende? Então não tem como você acessar o que realmente os seus irmãos estão passando. É por isso que você, pelo amor de Deus, o irmão trocou de carro? Louvado seja Deus que tem alguém prosperando na tua igreja. O irmão comprou uma casa nova? Aleluia! Alguém da igreja está prosperando, entende? A sua hora vai chegar. Você não precisa ter inveja de ninguém, entende? Trabalhe duro, siga esses princípios e você vai vencer as dívidas, tá? Então, quero encerrar por aqui. Se você tem dúvidas, escreva nos comentários. E também não esqueça de compartilhar essa live com aquele amigo que te deve, tá bom?